Tô aqui mais uma segunda-feira com você, pronta para responder a caixinha de perguntas que eu deixo lá no meu Instagram todo domingo para que você tire suas dúvidas sobre tabagismo, sobre doenças respiratórias e como conviver melhor com elas. Se você está chegando agora, eu sou a Josiane Marchioro, eu sou médica pneumologista e por aqui você vai ter não dicas, mas sim técnicas cientificamente comprovadas para parar de fumar, além de entender melhor a sua doença respiratória para saber conviver melhor com ela. Então vamos lá! Essa semana eu deixei uma caixinha aberta. De que forma que eu posso te ajudar? Podia ser qualquer assunto. A primeira delas foi o seguinte: eu fumo, estou querendo, mas está difícil. Sou muito ansioso. Eu acredito que essa seja uma das dificuldades maiores de quem fuma. E aí é importante a gente entender o peso que tem essa palavra ansiedade. E eu digo para você o seguinte: não apenas o peso de sentir-se ansioso, mas da própria palavra em si. Porque ela acaba servindo como um rótulo para tanta coisa que, na bem da verdade, quando você vai analisar o que de fato você está sentindo, você não consegue nem entender. Eu sou ansioso, eu sou nervoso e você fica com esse rótulo e muitas vezes você não se aprofunda e não entende o que está por trás disso. E essa é a parte principal. Pensa que o cigarro, assim como o álcool, outras drogas, excesso de compras, excesso de sexo, excesso de rede social, enfim, várias coisas que são uma válvula de escape, uma fuga, elas estão servindo para tapar algum buraco, para jogar alguma coisa para baixo do tapete. E se a gente simplesmente não raciocina em cima disso, não traz isso para o consciente, porque está numa forma automática de pensar, você simplesmente vai enfiando para baixo do tapete e você não pensa a respeito, você não sabe, na verdade, nem qual que é o problema que você está lidando, qual que é a dificuldade que você está enfrentando. Então, se você pensar em parar de fumar, antes de você começar a ficar mais ansioso pensando em parar de fumar, para antes e pensa, antes do teu próximo cigarro, eu estou ansioso ou não? E o que é estar ansioso se a resposta for sim? Sim, eu estou ansioso ou ansiosa. Essa ansiedade é preocupação? Essa ansiedade é medo? Essa ansiedade é dor física? Essa ansiedade é solidão? É tédio? Você vê que tantas coisas que a gente põe embaixo dessa palavra ansiedade impedem que a gente se aprofunde no que de fato a gente está sentindo. E quando você não entende isso, você não tem como abrir nenhuma porta para começar a resolver o problema. Então, por definição, a ansiedade é um estado de agitação. Agitação física e principalmente agitação mental. Então, para você ter ideia, quando a gente não tem essa autoconsciência, que não é apenas física, né, de eu ter conhecimento do meu corpo, tipo, eu tô sentindo desconforto no meu ombro, eu tô sentindo meu coração mais acelerado, a minha respiração mais difícil, isso é uma consciência corporal, aquela mesma que a gente fala quando tá fazendo uma atividade física, uma dança, né, você ter consciência dos movimentos e das sensações do seu corpo. Então a autoconsciência vem desde essa parte física até você ter autoconsciência dos seus pensamentos e das suas ações, que são motivadas pelos seus pensamentos, porque a gente toma uma ação que pode ser fazer alguma coisa ou não fazer nada, em cima do que a gente pensou, do que a gente interpretou daquela situação que a gente está vivendo, daquele gatilho, que às vezes é uma coisa que disseram pra gente, outras vezes é uma coisa que a gente imaginou, outras vezes é uma coisa que a gente simplesmente lembrou. E tudo isso pode ser gatilho para uma ação que você escolha fazer. Então, a autoconsciência é você sentir o que teu corpo está comunicando, mas monitorar e entender o que você está pensando, de que forma você está interpretando as coisas. E aí a gente começa a entender melhor o que essa ansiedade quer dizer. Muitas vezes, olha, veja, esse é um exemplo muito comum da minha prática clínica. Muitas vezes, quem para de fumar diz que ficou mais ansioso. Eu tô mais ansioso, eu tô mais estressada.
E isso não bate com os milhares, e é literalmente milhares, tá? Que não é força de expressão nenhuma, com os milhares de estudos que a gente tem sobre parar de fumar, né? Cessação do tabagismo. Que dizem o seguinte, olha, esse tipo de estudo já foi repetido. Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, todo o Oriente, né, Ásia, enfim, aonde se quer imaginar, já fizeram estudos parecidos com esses e todos têm o mesmo resultado. Quando alguém para de fumar, em 80% das vezes ela torna-se menos ansiosa. E aí você pode me perguntar, mas como que eles fazem isso? Eles vão lá e aplicam questionários de ansiedade, depressão, de estresse. Tem vários questionários para medir isso, né? Porque eu não posso pegar uma sensação subjetiva no estudo, eu tenho que transformar ele numa coisa palpável, objetiva. Então eu faço isso com questionários. Muitos estudos de psicologia são assim. A pessoa responde aquele questionário antes, depois ela vai passar lá por um tratamento, um processo de parar de fumar, que pode ser, enfim, usando remédio, usando grupo de tabagismo, usando um programa online como a gente tem aqui, enfim. E depois que ela para de fumar, a gente aplica novamente esse questionário. E o que eles viram é que se a gente pegar o resultado dessa pessoa antes, ela fumando, e depois que ela parou de fumar, 80% delas tornam-se menos ansiosas e menos depressivas. Então, é uma verdade estatística. E eu sei que quando a gente sai da estatística, que é esse global, e vai para o individual, é óbvio que isso pode variar. Pode ser que, num caso específico, uma pessoa específica, isso seja diferente. Afinal, foram 80%, tem os outros 20% que vão se comportar de forma diferente. Mas você concorda comigo que a chance é muito maior de quando você largar o cigarro, você se tornar uma pessoa menos ansiosa, de acordo com isso, com esses estudos? E aí muita gente para de fumar e fala, isso aí é uma mentira, porque eu tô 10 vezes mais estressada. E muitas vezes, quando eu sento individualmente com essa pessoa, com esse paciente, com esse aluno, o que ele vai me dizer é que tá se sentindo tremor, a respiração mais agitada, o coração mais acelerado. E aí, se você vai a fundo, examina, conversa, você vê que aqueles são sintomas de abstinência. Então, veja, é uma sensação física que leva à interpretação de ansiedade. Porque quando você está ansioso, teu coração não acelera, tua respiração não fica curta, a boca fica seca. Então, isso coincide, por exemplo, com sintomas de abstinência. Pode coincidir com sintomas de dor crônica. A pessoa tem uma dor lombar, uma dor oncológica e que vai sentir da mesma forma. E se ela não tiver essa autoconsciência do que o corpo dela realmente está produzindo e que é essa sensação física que está levando à ansiedade, talvez ela interprete ao contrário. Ela interprete que ela está nervosa, que ela está ansiosa e por isso que ela está com taquicardia, por isso que, que a mão está suando. E isso pode ser invertido. Então é só um exemplo simples para você ver como é importante reconhecer o teu corpo, fisiologicamente mesmo. O coração tá batendo, tá no ritmo normal. O meu corpo tem algum desconforto, tem alguma dor, como que é a minha respiração normal? E isso faz com que você entenda melhor. E do mesmo jeito é a monitorização dos seus pensamentos. Então, se você começar a fazer um exercício muito simples, que é, quando vier essa palavra estou estressado, estou nervoso, pense em aprofundar. E você, com uma meia dúzia de porquês, você chega na raiz do teu problema. Se você simplesmente parar, tô nervoso, tô ansioso, você só vai ficar agitado e não sabe como resolver, porque essa palavra não me diz nada. Estou ansioso, estou agitado, o que eu faço? Senta, respira. Tudo bem, mas não estou resolvendo meu problema. Se eu pergunto, estou ansioso, por quê? Eu estou ansioso porque o meu filho tá com um problema na escola, tá com dificuldade na escola. Opa, já aprofundei um pouco mais. Se eu perguntar por que de volta? Porque eu imagino que eu não tô tendo muito tempo com ele para revisar a lição. Por que eu tô tendo pouco tempo com meu filho? Ah, porque eu tive que pegar trabalho a mais e nesse último mês, enfim, e tô tendo menos tempo para revisar a lição com ele.
Você concorda que com 2 porquês aqui, ou 3, eu já consegui abrir um leque de atitudes que eu posso tomar para resolver essa minha ansiedade? Nesse exemplo aqui, o que era ansiedade? Era preocupação. Preocupação com o quê? Por que estou preocupado? Eu cheguei nesse motivo. E aí eu vou poder sentar aqui, pegar um caderninho e escrever lá. O que eu posso fazer? Eu posso reduzir meu tempo de trabalho para ficar e revisar com ele as atividades da escola, as lições da escola. Não, isso aqui eu não consigo fazer. Então eu consigo pôr um professor particular uma vez por semana. Ou eu consigo deixar ele um horário a mais na biblioteca da escola e de repente ele consegue tirar dúvidas com os colegas, com o professor que esteja por lá. Ou eu posso marcar uma reunião na escola e entender se essa é a minha hipótese de que eu que não consigo revisar a lição com ele está certa ou se tem alguma outra coisa. Mas você vê que aí abre vários pontos onde você pode de fato intervir. E aí a ansiedade vai embora. Por quê? Porque eu estou resolvendo o problema, mas eu preciso saber antes o que é. Então, antes de teoricamente arranjar mais uma preocupação para você, pensar como vou largar o cigarro, como que eu vou ficar se o cigarro é minha válvula de escape, tenta filtrar, porque eu já vi muita gente descobrir dentro do programa Mentalidade de Não Fumante que não era ansioso coisa nenhuma. Que toda a ansiedade da vida dela era tentar moldar a vida em janelas de 2 a 3 horas, porque é o tempo que ela tinha para nicotina começar a cair e ela ter que correr, sair de casa, sair do trabalho, sair de um consultório médico para sair correndo fumar. Ela tinha que fazer caber na vida dela o horário do cigarro e o horário para lavar a mão 500 vezes, para escovar os dentes 500 vezes, para arrancar a roupa, tomar banho para ninguém perceber que ela estava fumando. Achar um tempo para sair escondido e fumar, achando que ninguém na família estava percebendo. Então, veja que parar de fumar passa muito por autoconhecimento, e não autoconhecimento besta de livro de autoajuda, de autoconsciência do corpo, sinais, fisiologia do seu corpo, autoconsciência do que passa na sua cabeça. E já te falo, não vai passar coisa boa, não vai passar, a maioria do tempo passa um monte de besteira. Só que você tem que lembrar o seguinte, o teu cérebro, ele é muito fantástico, tá? E vai ficar uma frase simplória, mas vai ficar fácil de entender. Ele nada mais é do que um órgão como o outro, como o estômago, como o teu pâncreas, como a tua tireoide. E a função dele é produzir pensamentos. Do mesmo jeito que o meu pâncreas produz insulina. E às vezes ele vai produzir quantidade insuficiente, e daí vem o diabetes. Do mesmo jeito que a minha tireoide tem que produzir alguns hormônios, e se ela não produz, eu tenho hipotireoidismo. E se ela produz a mais, eu tenho hipertireoidismo. Do mesmo jeito que o meu estômago produz ácido gástrico para fazer com que a digestão ocorra. E se ele não produz, eu tenho dificuldade de digerir. E se ele produz demais, talvez eu tenha uma úlcera, uma gastrite. Então você entende que o cérebro é da mesma forma. Ele é maravilhoso, mas ele é um órgão que produz pensamentos. E nem todo pensamento é verdade. Isso, quando você entende isso, é um passo para a libertação de qualquer coisa. Porque você entende que tudo que passa na sua cabeça são frutos do seu órgão, cérebro, pensando, jogando aí, pensamento. Uma boa parte você simplesmente joga no lixo. Outra parte você vai aproveitar, são boas ideias e são bons insights. E outros tantos você vai pegar esse pensamento, vai reciclar ele dentro da tua cabeça, que é o quê? Reinterpretar. Então, ó, eu podia dizer, para de fumar agora e não sei o quê, né? Porque é a minha missão aqui de fazer parar de fumar. Mas antes, faz esse exercício dos porquês. Eu falo que é o exercício dos 3 porquês, que geralmente em 3 porquês sai a causa da sua preocupação, a causa da sua ansiedade. Por quê? Pergunta de novo, por quê? Pergunta de novo, por quê? Ah, doutor, mas vai sair um caminhão, não vai ser só preocupação com meu filho.
é o contra-cheque, é o cartão de crédito, é a saúde, é a minha mãe que eu cuido, não importa. Mas quando você sabe o que é, você já está há anos-luz de quem só fala que está nervoso, está estressado. Então, começa por aí e depois me conta aqui nos comentários, você que fez a pergunta e você que se identificou também com essa pergunta, que eu acredito que é a dor de muitos fumantes, o que a sua ansiedade significa? E eu brinco com os meus alunos, eu falo, eu proíbo essa palavra, né? E claro, é só uma forma de falar. Eu proíbo essa palavra ansiedade porque eu quero saber o que está por baixo disso, por trás disso. Porque isso que te abre caminho. Simplesmente rotular de ansiedade só te põe num estado de agitação. Física, mas principalmente mental. E aí esse turbilhão faz com que você não ache solução para nada, porque você não consegue nem entender exatamente o que está te levando, o que está causando esse estresse em primeiro lugar.